aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus lhes disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando as redes com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhaste. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, essa missa, ela terá uma dimensão de ser breve, porque de fato atende aqueles que, querendo santificar o seu dia, e logo após ir para o seu trabalho. Portanto, não teremos nessas missas, tanto na quinta-feira, enquanto acontecer pela manhã, como na sexta-feira, missas longas. Serão missas brevíssimas, para que, na verdade, as pessoas possam ir para os seus trabalhos e, assim, o seu dia esteja santificado. Isso é muito bom, porque a relação no próprio ambiente de trabalho, diante da pessoa que se santifica, rebustece-se da Eucaristia, é uma outra. E também ajuda na santificação também daqueles que ali estão. Ora, estamos na 8ª da Páscoa, o tempo da beleza da ressurreição do Senhor, de fato se estende durante todo esse período. A alegria do ressuscitado nos contagia.
E o próprio ressuscitado, que nesse ciclo da oitava, aparece aos discípulos, aparece a pessoas que de fato têm uma dimensão de fé, para que a nossa fé possa ser alimentada e possa realmente crescer, aumentar cada vez mais. É esse o intuito, portanto, das aparições do Senhor, a fim de que a fé da comunidade nascente em torno do ressuscitado agora possa crescer e de fato entender que Jesus venceu a morte e Ele está ali, não nos abandona. Ora, diante de tamanha beleza, temos aqui na primeira leitura a figura de Pedro, que assume a sua função. Tantas das vezes já falei na outra paróquia, e sem dúvida também nesta, pela mesma forma, enquanto pai, pastor que sou. Quando a comunidade, quando cada fiel, quando cada cristão, quando cada um de nós assume a sua função, tudo concorre para o bem. A comunidade cresce, a vida daquela pessoa ou da comunidade de modo geral se edifica. Quando não se tem a compreensão da função, há-se confusão e de consequência separação. E isso não provém do Senhor. Ora, aqui Pedro assume a função que lhe é própria, a função de representar os demais, ser cabeça daquele colégio, ser cabeça daquele grupo, fortalecer a fé, continuar a missão que o Senhor lhe confiou. E Pedro toma a palavra, homem simples, pescador, como ouvimos no Evangelho, mas com uma capacidade tamanha, e mais uma vez, um quê de admiração. De onde vinha aquela sabedoria? Não vinha de sabedoria, de cultura, de livros, de dimensão intelectual ou de dimensão humana, porque Pedro sabíamos perfeitamente quem era, e o Evangelho deixa bem claro, era um pescador, era um homem simples. E essa sabedoria vinha de onde, Padre? Vinha, portanto, de uma verdadeira conversão, de um verdadeiro seguimento, mesmo que tendo traído ao Senhor, de fato volta arrependido, e o Espírito do Senhor realmente lhe concebe toda aquela sabedoria. Assumindo a função, agora fala em nome do grupo e é capaz realmente de dar força àquela comunidade nascente, não tem medo realmente de anunciar, e a palavra, o anúncio, cresce cada vez mais. Olha aqui, distinção de função, assume com clareza aquilo que o Senhor lhe confiou, não tem medo de anunciar, mesmo que de fato venha a acontecer o que já sabemos, mas a fidelidade, a partir do encontro, ou a partir das experiências que Pedro teve com Cristo, lhe deu essa capacidade. Ora, meus caros, no Evangelho esse relato, portanto, a terceira aparição de Jesus. Agora Jesus realmente aparece, alguns não confiam. Amanhã ele vai chamar a atenção, nesse caso, para aqueles que não acreditando, vai dizer, deixem de ser infiéis, comecem a acreditar mais. E para que na verdade a gente possa acreditar, confiar no Senhor, é preciso alimentar cada vez mais a fé. E ele vai dizer, vão e anunciem. Hoje ele vai dizer, de forma bem simbólica, aquela representação de pegar o pão e partir, recordando, portanto, a ceia derradeira, e não de menos a Eucaristia que nos fortalece, sinal através do qual devemos estar atentos. O Senhor está conosco, o Senhor, portanto, me impulsiona, não devo temer nem ter medo. E esse ciclo de aparição, como eu falava, fortalece, rebustece a nossa fé. Ora, peçamos ao Senhor ressuscitado que aumente também a fé da nossa comunidade, a fé de cada um de nós, em especial nesse tempo de pandemia, de tribulação, de agitação, de inconstância. Que o Senhor Jesus aumente a fé de cada um, para que na verdade possamos vencer e de fato fazer a sua vontade, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.